Vamos orar? Nós temos hoje uma série de mensagens num bloco de temas novo sobre paixão e persistência. E eu quero orar com você para você receber a palavra de Deus nessa noite. Eu estou muito empolgado com essa palavra, muito empolgado mesmo. Deus mexeu muito comigo, elaborando essa palavra, meditando nesse texto. Deus mexeu muito comigo. Então, o que eu quero de você? Primeiro, que você não se distraia. Não se distraia. Pode ser que a gente tenha gente passando, porque nós temos aqui alguns irmãos ainda ajustando algumas coisas. Nós só temos uma saída e uma entrada ainda na nossa igreja. Então eu quero pedir para você, não se distraia. Segundo, aperta o cinto de segurança. Nós vamos decolar. Aperta o seu cinto de segurança, porque essa palavra, se o seu coração está disponível para recebê-la, ela vai mexer com você. Ela mexeu muito comigo. Meu Deus, como essa palavra me incomodou. Me incomodou, como essa palavra mexeu comigo. Então ela vai mexer com você. Terceiro, anote. Anote, bota no teu bloco de notas aí do seu celular. Aqui não está proibido ligar o celular não, tá bom? Você pode ligar o celular, pode acessar ele aí, tá certo? Só não fica de conversinha fiada no WhatsApp, porque não é a hora. Não fica visitando o Instagram agora, não é a hora. Depois você faz isso, mas você pode abrir, por exemplo, o seu bloco de notas e anotar algumas coisas que Deus falar com você hoje, tá certo? Senão é capaz de você esquecer. Vamos orar, feche os teus olhos mais uma vez, coloca a sua vida diante de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa linda noite. Nós mais uma vez te adoramos, mais uma vez nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos e pedimos, Jesus, que nessa hora, através da tua palavra, o Senhor fale conosco, o Senhor ministre ao nosso coração, que não haja nenhum empecilho para que nós venhamos a entender, compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa nos distrair e traz a revelação da Tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Enquanto você abre, eu também quero fazer um outro convite para você. Terça-feira agora, nós não temos essa arte ainda, terça-feira agora inicia uma série de ministrações e mensagens lá na Marechal Deodoro, chamada Superação. Diga comigo, superação. Essa série vai mexer com você, querido. Então, ao longo das terças-feiras de junho, terças-feiras de junho, nós vamos pregar sobre superação. Terça-feira agora, eu vou ministrar de uma maneira específica sobre perdas. Perdas. Supere suas perdas. E não só perdas afetivas, não só perdas de pessoas, que é muito difícil superar às vezes, mas vamos falar de perdas financeiras. Quem sabe você, com essa crise que está aí, sofreu perdas financeiras. Quem sabe você perdeu na sua área amorosa. O relacionamento que se desfez, alguma coisa aconteceu, perda emocional, quem sabe você está enfrentando aí uma depressão, algum tipo de transtorno nas suas emoções. Eu vou falar sobre perdas de uma maneira geral e como superar esses momentos, ok? Então eu vou abrir essa série ministrando sobre isso, tá certo? E uma das ministrações também que eu vou fazer ao longo desse mês, já adianto para você, vai ser focado, por exemplo, em transtornos emocionais, mais focado em depressão. Então, vou ministrar também, se eu não me engano, na terça-feira, sobre depressão. Então, é uma série assim que você não pode perder, não perca. Cada terça-feira uma ministração diferente sobre superação. Convide outras pessoas que você conhece, que estão passando, quem sabe, por momentos assim, e precisam dessa palavra, precisam de uma direção de Deus. Deus certamente vai falar com você e com essas pessoas também. Amém? Mas a minha palavra para você nessa noite é paixão para viver as oportunidades de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga, paixão
para viver as oportunidades de Deus. Você já deixou de viver alguma oportunidade por falta de paixão? Por falta de persistência? Por falta de alguma atitude? Sabe, aquele negócio que quando você deveria ter uma atitude, não teve, a oportunidade foi embora e você perdeu. Deixou de viver uma oportunidade porque não teve naquele momento uma atitude para viver aquilo. Não teve paixão suficiente para ir até o fim. Geralmente, querido, entenda isso, nós persistimos sobre o que estamos apaixonados. A paixão, ela está totalmente vinculada à persistência. Você persiste sobre algo que você está apaixonado. Por que muitas vezes você não abriu mão do seu casamento, apesar de ter muitos conflitos no casamento? Porque ainda há paixão. Porque ainda há um sentimento de entrega profunda ali. E quando nós falamos de paixão, nós não estamos falando de um sentimento que vai e volta, nós estamos falando de entrega profunda. Nós estamos falando de algo que nós nos entregamos intensamente, absolutamente. Nós entregamos tudo. A paixão, por exemplo, nós, quando falamos de paixão, nós nos lembramos da paixão de Cristo. Quando Cristo se entregou naquela cruz, e hoje nós trazemos à memória isso através da Santa Ceia, Jesus se entregou na cruz por você plenamente, completamente. Jesus estava completamente apaixonado pela sua vida, quando Ele decidiu ir até as últimas consequências por você. Isso é a paixão para nós. Agora, uma outra pergunta também vale. Você já perdeu alguma oportunidade por alguma atitude equivocada? Errada? Tem gente que perde a oportunidade porque não teve atitude, e tem gente que perde a oportunidade porque teve atitude errada. Por exemplo, eu já fiz vários processos seletivos. Eu sou psicólogo, e como psicólogo, eu já dirigi vários processos seletivos. Sabe que uma das coisas que nós mais fazemos num processo seletivo? Olhar as redes sociais do candidato. Eu já reprovei pessoas em processo seletivo porque na rede social da pessoa compartilhava valores que não eram valores da empresa, que não se encaixavam na empresa. Ou seja, essa pessoa até tinha um bom currículo, mas ela perdeu uma oportunidade porque teve uma atitude errada, no lugar errado, na hora errada. E hoje em dia, infelizmente, a rede social está virando lugar da gente abrir o nosso coração, não é? Rede social hoje em dia está virando lugar da gente dizer o que está dentro da gente. Que absurdo, gente. Que coisa doida. Então, cuidado, por favor, jovens principalmente que estão aqui, que ainda não entraram no mercado de trabalho, ouçam a dica. Cuidado com o que você posta na sua rede social, porque isso pode te comprometer lá na frente. E se você postou alguma coisa que te compromete, eu te aconselho a hoje mesmo apagar. Porque quem sabe você lá na frente vai enfrentar um processo e essa pessoa, ao te avaliar, ela vai olhar o que você postou na sua rede social. A melhor forma de conhecer as pessoas hoje é assim, infelizmente. Atitudes erradas. Muita gente perde oportunidade porque cometeu alguma atitude equivocada. E muitas pessoas perdem oportunidades porque ficam assistindo a oportunidade passar. Elas ficam paralisadas, assistindo. E aí a minha questão para você nessa noite é: as oportunidades de Deus. Será que você tem deixado de viver as oportunidades de Deus por falta de paixão? Será que você tem deixado de viver as oportunidades de Deus por falta de persistência, por falta de entrega total? Porque está indo até a metade. Querido, você está vivendo realmente a vida que Deus tem para você? Ou quem sabe você está aquém, você está fora do potencial que você carrega.
Tem muita gente não vivendo oportunidade porque está aquém, está fora do potencial que carrega. Ou seja, Deus está gerando coisa nova na sua vida, Deus está gerando propósitos novos e a pessoa não vive por falta de paixão. Porque está assistindo, enquanto outros estão vivendo, enquanto outros estão se entregando plenamente. Porque nós estamos nos entregando pela metade, não estamos vivendo 100% o que Deus nos preparou para a gente viver. Tem muita gente que na vida com Deus vai até a metade do caminho, entrega metade da vida, faz uma meia oração, entrega metade do que tem. Quando você vai até metade, querido, você vive a metade. Paixão é ir até o fim. Paixão é se entregar totalmente. Paixão é ir até as últimas consequências, em prol de viver algo maior em Deus. Você quer viver algo maior em Deus, querido? Quer viver algo maior em Deus mesmo? Amém? Quer? Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Abriu aí comigo? Preste atenção nesse texto, que esse texto é muito interessante. Ele traz como cenário principal e como personagem principal aqui, Eliseu. E aqui, o que acontece? Há um momento de transição do ministério profético de Elias para o ministério de Eliseu. Ok? Então vamos lá. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias, eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse a Eliseu: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Então ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó, e em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Diga comigo assim: ficaram olhando à distância. Verso 8. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, eu quero meditar em algumas coisas aí, mas antes disso, querido, há muita gente desistindo de viver coisas maiores em Deus, por falta de paixão. Paixão é combustível, paixão é o que nos impulsiona a ir adiante. Paixão, querido, é aquilo que nos leva a viver coisas novas, é aquilo que faz você acordar todos os dias diante de um propósito, diante de um sentido. Você já andou com o seu carro na reserva? Com aquela luzinha da reserva acesa? Misericórdia! Difícil, não é? E quando você não encontra um posto?
Veja bem, andar com o carro na reserva deixa você menos seletivo. Você para no primeiro posto que você vê na frente. Por isso que andar na reserva é perigoso. A mesma coisa é quem anda sem paixão por aí. Deixa de ser seletivo. O que vem na frente ele aceita. Ele não tem foco. Ele não tem, um tiro certo. Ele atira para qualquer lado. Uma pessoa que não está apaixonada por alguma coisa não está focada. Então se distrai fácil. E aí você sabe, quando você coloca, por exemplo, algum combustível adulterado no seu carro, o que acontece? Você acaba parando, ficando no meio do caminho. A mesma coisa, uma pessoa que roda por aí, que anda por aí sem paixão, acaba ficando no meio do caminho, querido. E hoje é tempo de você viver tudo que Deus te chamou para viver. Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida hoje, que não é amanhã, que não é ano que vem, que não é daqui a 10 anos. É hoje. Não dá para você ficar assistindo a vida de Deus passar, as oportunidades de Deus passar, e aí você vê pessoas servindo o reino, você vê pessoas, entregando plenamente as suas vidas para viver algo maior, e você está lá de braço cruzado assistindo. Porque não quer entregar tudo, porque está vivendo sem paixão. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,6, vai dizer ao seu discípulo, ao seu filho na fé, ele vai dizer o seguinte: torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Querido, eu quero chamar a sua atenção hoje sobre renovar essa paixão, sobre acessar essa paixão que já está dentro de você. E não ficar apenas assistindo as coisas de Deus acontecendo. Não ficar apenas assistindo Deus se movendo de uma maneira sobrenatural e você ficar para trás. Cara, Eliseu para mim é um profeta extraordinário. Eu aprendo muito com a vida de Eliseu. E Eliseu, assim, foi alguém que abusou, vamos dizer assim. Você vai entender o que eu estou dizendo. Se você não sabe da história, aqui há uma transição de ministério profético. Elias está transicionando o seu ministério profético. E quem será o seu sucessor? Eliseu. E Eliseu aqui está junto de Elias, absorvendo tudo que ele poderia absorver nos últimos momentos de vida de Elias. Elias não passaria pela morte, Elias seria arrebatado, sofreria uma espécie de arrebatamento, seria elevado aos céus. E Eliseu está ali absorvendo tudo de Elias. É interessante que esse cara aqui, que não deixou aquela oportunidade de Deus na sua vida passar, ele viveu o dobro de coisas sobrenaturais que Elias viveu. Elias foi um instrumento de, por exemplo, 7 milagres. Eliseu foi de 14. Exatamente o dobro. Eliseu viveu o dobro do que foi entregue para Elias. Por quê? Porque num determinado momento, ele foi ousado e pediu isso. Ele disse assim: não, eu quero viver o dobro do que você viveu. Eu não quero ir até onde você foi, eu quero ir além do que você foi. Ele não perdeu as oportunidades de Deus, e aí eu quero convidar você a olhar esse apaixonado por Deus, apaixonado pelo ministério profético, apaixonado pelo reino. Eu quero convidar você nessa noite a se inspirar nesse episódio aqui na vida de Eliseu. O que fazer, querido, para ativar paixão na nossa vida, para não perder as oportunidades de Deus para nós, para não perder os momentos de Deus para você. Quem sabe Deus está querendo ativar você, quem sabe Deus está querendo há muito tempo já ativar algo na sua vida e você está aí, vivendo para você mesmo, vivendo para o seu trabalho, vivendo, as preocupações dessa vida e esquecendo que existe uma oportunidade de viver por algo maior. O que fazer então para ativar a paixão?
Algumas coisas que eu aprendo aqui com a vida de Eliseu, para que você viva as oportunidades de Deus hoje. Diga comigo, hoje. Fala, hoje. Oportunidade de Deus, querido, tem que viver no momento. Se Deus está virando uma chave no teu coração hoje, decida hoje. Não deixa para decidir amanhã. Não deixa para decidir ano que vem. Não deixa para decidir daqui 10 anos. Porque você pode se arrepender por isso. Você pode olhar para trás e dizer assim, caramba, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não ouvi a voz de Deus antes? Por que eu não me entreguei antes? Por que eu não dei tudo antes? Então, para que você viva hoje, primeiro, se ninguém te escolheu ainda, se ofereça. Diga comigo, se ninguém me escolheu, eu vou me oferecer. Você pode falar com mais paixão, né? Nós estamos falando sobre paixão. Diga comigo, se ninguém me escolheu ainda, eu vou me oferecer. Amém ou não amém? Se você repetiu comigo, está perdido, porque já falou, já disse, Jesus já pegou, agora aguenta. O verso 2, olhe que interessante comigo, o verso 2, diz assim, no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em outras palavras, Eliseu está dizendo o seguinte, eu não vou sair daqui, eu vou ficar com você. Elias tentando dispensar Eliseu está dizendo, eu vou ficar com você. Eu vou ficar contigo, eu vou permanecer com você. Eu me ofereço para caminhar com você, Elias. Isso, não sei se você prestou atenção, mas nós repetimos blocos de textos iguaizinhos. Prestou atenção nisso? Conforme eu ia lendo o texto, blocos de textos estavam iguaizinhos. Só mudavam o quê? Os lugares. Então, num primeiro momento, Elias estava indo para Betel. E ele diz assim, permaneça aqui, porque Deus me mandou para Betel. Disse para Eliseu. Eliseu disse assim, não vou permanecer não, eu vou com você. Num segundo momento, ele diz assim, permaneça aqui, porque eu vou para Jericó. Verso 4, Eliseu diz assim, não vou permanecer não, eu vou com você. Num terceiro momento, ele diz assim, no verso 6, ele diz que ele iria para o Rio Jordão. Então, primeiro foi em Betel, depois em Jericó, depois o Rio Jordão. Nas 3 vezes Eliseu diz a mesma coisa, eu não vou sair de perto de você. Eu já disse, Elias, eu me ofereço para ir contigo. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Se ninguém te chamou para viver algo maior em Deus, para de fazer mimimi e se ofereça. Para de ficar com essa história de que, mas ninguém me chamou, mas ninguém me convidou para servir nesse ministério, mas ninguém me convidou para ir nessa célula, mas ninguém me convidou para ir na igreja, mas ninguém me convidou para fazer essa oração, mas ninguém me convidou para fazer isso. Querido, em nome de Jesus, se você quer viver coisas maiores em Deus, se ofereça. Para de ficar sendo reativo, reagindo a alguém, reagindo a um convite, reagindo a um momento, reagindo a um evento. Se ofereça, diga assim, olha, eu estou aqui, olha o que eu posso fazer, olha o que eu posso ajudar, eu estou aqui, eu me ofereço, eu quero viver algo maior. Muita gente não vive algo maior em Deus, porque fica esperando alguém bater no ombro. Você conhece alguém grudento? Grudento, você conhece alguém assim? Eu sempre falo para casais de namorados, por favor, não sejam grudentos, porque vocês vão ter muito tempo para ficar grudadinho quando casar. Mas se vocês ficarem grudentos agora, vai enjoar depois, vai ficar chato. E às vezes eu falo para os casais de namorados, falo, para de ser chato, para de ser grudento, vocês não são casados ainda. Agora, no reino, preste atenção nisso, com as coisas de Deus, você pode grudar em alguém, você pode estar perto de alguém, você pode querer aprender com alguém, como Eliseu não abriu mão de aprender com Elias. Irmãos, é impressionante essa história. Se você quer viver algo mais em Deus, você precisa escolher isso.
Você precisa se oferecer. Oportunidades nunca serão uma realidade na sua vida se a escolha não for sua. Tem gente que está vendo Deus agir, mas está ali, como os profetas que nós vimos, assistindo. Não se oferece, não se dispõe, não é ativo. Bill Johnson tem uma frase espetacular, ele diz o seguinte: olha, o tempo do avivamento já chegou e não é para os acomodados, mas para os apaixonados. Sabe por quê, querido, que ele diz isso? E eu concordo com ele, porque os apaixonados, eles não ficam assistindo o avivamento, os apaixonados, eles participam do avivamento, os apaixonados, eles são instrumentos do avivamento, os acomodados assistem o avivamento. Os acomodados veem o outro orar, mas ele mesmo não ora. Os acomodados veem o outro trabalhar no reino, mas ele mesmo não trabalha. Assistir culto para ele é o mais importante, é o essencial. Os acomodados, eles gostam de assistir, enquanto que os apaixonados, eles são instrumentos, eles estão no meio. Eles estão junto, eles estão dentro. Então, será que você não está vivendo oportunidades em Deus porque ainda não se ofereceu, querido? Aqui, eu te apresentei aqui um leque de oportunidades que você pode viver em Deus nessa igreja. Querido, nós temos aqui, você não precisa procurar em outro lugar, e eu acho esquisito quem procura em outro lugar. Aliás, eu acho esquisito quem vive várias realidades ao mesmo tempo. Ou você é de um lugar ou você não é de nenhum, querido. Entenda isso. Então você não precisa procurar em outros lugares. Eu não digo você visitar uma igreja, né? Eu não digo você ir para algum lugar, receber uma palavra, sabe? Eu faço muito isso, eu sou tão abençoado, eu vou em conferências em outros lugares, eu sou tão inspirado, mas tem gente, cara, que fica com um pezinho aqui, um pezinho, sabe? Não se decide, fica assim, não vai viver nada. Está dividido, o coração está dividido, a força está dividida, não vai viver nada. Querido, você não precisa procurar em outro lugar, você tem aqui na sua igreja um cardápio, sabe, de oportunidades de Deus para você crescer. Só não cresce, só não vive coisas maiores em Deus aqui quem não quer. Mas diante do cardápio, para de ficar esperando alguém bater no teu ombro, se ofereça. Eu te mostrei aqui um leque, um cardápio de oportunidades, recepção, estacionamento, consolidação, sabe, a cantina, oração, tantas outras coisas, a célula, tem tantas coisas, nós temos Renove, nós temos escola de liderança, nós temos conferências. E tem gente que chega no final do ano, a mesma pessoa. Não cresceu nada, mas por quê? Não aproveitou as oportunidades de Deus. Não aproveitou as oportunidades de Deus. Então, em nome de Jesus, por que se contentar com uma única porção, se você pode pedir uma porção dobrada, como Eliseu pediu? Por que se contentar com uma vida costumeira de domingo a domingo, em que você faz o trivial, se você pode viver o excelente, se você pode viver o extraordinário? Então, em nome de Jesus, se ofereça. Segundo lugar, se você quer viver as oportunidades de Deus hoje, escolha o que você ainda não viveu. Diga comigo, escolher o que eu ainda não vivi. O verso 9 diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Olha só, deixa eu te explicar aqui o cenário. Elias está dizendo o seguinte: Eliseu, eu vou me separar de você, ok? Eu vou ser levado aos céus. O que eu posso fazer para você antes da gente se separar? Olha o que Eliseu pede. Respondeu Eliseu, olha como é que ele era abusadinho: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Sabe o que ele está pedindo aqui? Porção dobrada. O principal herdeiro naquele contexto era o primogênito. O primogênito naquele ambiente tinha direito à porção dobrada da herança.
Então, quando Eliseu está pedindo aqui para ser o principal herdeiro de Elias, ele está dizendo: Elias, eu quero o dobro do que você viveu. Uau! Você pode dizer uau? Diga uau! Meu Deus! Ele pede o dobro. Cara, que cara ousado! Sabe quando você vai, uma criança, se oferece para a criança o sorvete mais baratinho, aquele ruinzinho, que só tem a fruta, sabe? Só tem o saborzinho da fruta. E você oferece aquele sustância, sabe? Aquele que, não vou fazer comercial aqui, mas você sabe qual é. Você sabe, aquele que vai metade do teu salário, sabe? Aquele que tem um chocolate em volta, assim, que no finalzinho tem ainda um restinho de chocolate no palito, que você é doido para chegar naquele finalzinho. Você oferece os dois. A criança, sabe, inteligente, a criança ativa, ousada, ela vai logo naquele, eu quero, você está me oferecendo, eu quero aquele que é encorpado, aquele que é saboroso, aquele que escorre chocolate. Mas olha esse aqui. Não, você não está me oferecendo? Você está me dando opção. Então eu quero aquele. É isso. Elias perguntou para Eliseu: o que você quer, Eliseu? O que eu quero? Eu quero porção dobrada do que você recebeu. Querido, extraordinário. Extraordinário. Sabe o que ele está dizendo aqui? Elias, eu não quero viver... Porque ele presenciou os milagres com Elias, ele era discípulo de Elias, ele andava com Elias. Ele está dizendo aqui: Elias, eu não quero viver o que eu já vivi com você, eu quero viver o que eu ainda não vivi, eu quero viver o dobro do que eu ainda não vivi. Em outras palavras, Eliseu está escolhendo o futuro, Eliseu está escolhendo o extraordinário. Querido, se você quer hoje viver oportunidades em Deus, escolha o que você ainda não viveu. Não viva do que você já viveu. Não viva de bênçãos passadas. Não viva de bênçãos que você já recebeu há muito tempo. Nós precisamos sim honrar a nossa história, e nós honramos a nossa história, porque quem não tem passado, querido, não tem futuro também. Quem não conhece a sua história não vai muito longe. O problema é quem fica na história. O problema é que quem fica vivendo as bênçãos lá de trás e esquece que Deus tem coisas maiores que estão adiante de nós, que a gente ainda não viveu. Quando você escolhe o que está adiante, você vive as oportunidades de Deus. Se você tem um futuro esperando por você, por que ficar preso no passado? Por que ficar preso no que você já viveu? Se Deus tem algo maior reservado para você, por que ficar preso naquilo que já passou? Se você quer viver oportunidades maiores, escolha o que você ainda não viveu. Olhe para frente, siga adiante. Amém? Isso aqui foi uma bênção, foi um presente que Deus nos deu, mas já passou, já foi. Já inauguramos, agora a gente está adiante de coisas maiores, agora a gente está querendo viver coisas maiores em Deus, já fizemos, somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele realizou, mas eu estou sonhando com coisas maiores. Querido, você sonha com coisas maiores? Você sonha com coisas maiores na sua vida? Ou será que você está preso naquilo que você já viveu, naquilo que você já recebeu? Eliseu escolheu a história que ainda não havia sido contada. Eliseu se recusou a viver o que ele já tinha vivido. Querido, em nome de Jesus, eu me recuso a viver o que eu já vivi. Eu quero viver o que ainda não foi contado. Eu quero viver o que ainda, eu não vivi. Eu quero viver coisas maiores. Eu estou indo na direção do meu futuro. Eu não vou na direção do meu passado. Quem vive de passado é museu. E museu é muito bom. Mas você vai uma vez, duas, na terceira você já enjoou. Já deu, já viu tudo que tinha que ver, que não muda mais nada.
Já reparou que a história no museu já foi contada? Você vai a terceira, a quarta vez, você já sabe de tudo. Fica sem graça. É tipo aquele filme que você já assistiu várias vezes. Apesar de eu gostar de assistir o filme várias vezes, mas chega uma hora que não tem mais graça. Já sei de tudo. Não tem mais nada novo. Já sei de tudo que vai acontecer. Existem coisas maiores adiante de você, entenda isso. Você recebe isso? Recebe isso? Existem coisas maiores adiante de você que você ainda não viveu, querido. Você é um vencedor porque você chegou até aqui, mas você é mais que vencedor se você continuar. Você é vencedor porque você prevaleceu diante de muita coisa, mas você é mais do que vencedor se você continuar correndo para o futuro que Deus reservou para você. Se você para hoje, você abre mão de tudo que você já viveu até aqui, querido. Se você volta e retrocede, você abre mão de tudo que Deus já te abençoou até aqui. Então, em nome de Jesus, não retroceda, não volte, não ande para trás, ande para frente. Como uma bicicleta, ora mais rápido, ora mais lento, mas é sempre para frente. Bicicleta não anda para trás. Andar para trás, tu vai cair. Ande para frente. Olhe para frente. Viva o que está diante de você. Escolha o futuro. Como Eliseu, eu escolho porção dobrada. Eu já vivi muita coisa com você, Elias, mas agora eu quero viver porção dobrada. Amém? A terceira coisa, eu termino com essa. Então, em primeiro lugar, se ofereça. Se ofereça. Só abrindo um parênteses aqui. Se você quer ser abençoado por alguém, discipulado por alguém, não fique esperando alguém marcar com você, não fique esperando alguém chamar você. Se ofereça, querido. Se ofereça. Chega para essa pessoa e diz assim, olha, eu estou precisando de alguém para me ajudar em oração, eu estou precisando de alguém para me discipular, eu estou precisando de alguém para me dar um conselho, eu estou precisando de alguém para caminhar comigo. Você pode fazer isso comigo? Você pode fazer? Mas nós ficamos esperando. Deus entrega soluções da nossa vida para outras pessoas. Entenda isso. Você só vai conseguir acessar essas soluções se você se oferecer. Segundo lugar, você também precisa escolher o que você ainda não viveu. Terceiro lugar, pague o preço por isso. Diga comigo, pagar o preço. Verso 10, Elias diz o seguinte, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Sabe o que Elias está dizendo para Eliseu? É o seguinte, olha, o que você está me pedindo, porção dobrada do que eu recebi, é difícil. Mas se você continuar comigo, você vai receber isso aí, você vai viver. Em outras palavras, Elias está dizendo para Eliseu, Eliseu, pague o preço de andar ao meu lado. Ou seja, eu não sei se você conhece a história de Eliseu, mas Eliseu tinha uma casa, Eliseu tinha uma profissão. Eliseu era lavrador, ele tinha uma profissão, ele tinha uma casa, ele tinha uma família. E Elias está dizendo o seguinte para ele, eu não vou ficar muito tempo com você. Você está andando comigo, você está atrás de mim, e a razão de você estar aqui sou eu, mas eu vou me separar de você. Mas se você quer receber porção dobrada, se você quer viver uma oportunidade maior em Deus, então não volta para a tua casa, paga o preço de ficar do meu lado. O que eu aprendo com isso? Muita gente quer viver grandes coisas, mas não quer pagar preços por isso. O que aconteceu? No verso 7 diz o seguinte, olha que interessante, enquanto Elias está lá com Eliseu, vivendo coisas grandes, oportunidades em Deus grandes, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Enquanto Elias e Eliseu estão vivendo milagres, coisas sobrenaturais, tem 50 profetas olhando. Qual grupo você está, querido? Você está no grupo daquele que paga o preço e vive o sobrenatural, ou você está no grupo daquele que assiste?
50 ficaram assistindo. Não, a Bíblia fala que eles estavam em Gilgal, ou seja, eles não continuaram a caminhada, eles permaneceram no lugar, olhando no que vai dar. Enquanto Elias e Eliseu estão vendo o Rio Jordão se abrir diante deles e eles passando por entre o Rio Jordão. 50 olharam o Rio Jordão se abrir, 2 passaram pelo rio aberto. Sabe por quê? Porque Eliseu pagou o preço. Muita gente quer viver coisas sobrenaturais, mas quer ficar em Gilgal, olhando de longe. Não quer pagar o preço. O que você deixou? Preste atenção. O que você deixou ou está pensando em deixar de fazer para Deus por achar pesado ou difícil demais? O que você deixou? Abriu mão? Não, isso aqui está pesado, está difícil, não tenho tempo, está complicado. A minha disposição emocional está complicada, está difícil. Ou quem sabe você está pensando em deixar de fazer por achar pesado demais. Querido, não existe vida cristã sem preço. Nós pagamos um preço para isso. Nós pagamos um preço para estar aqui. Nós pagamos um preço todos os dias. E às vezes é um preço alto. Se você quer uma coisa boa, excelente, você tem que pagar um preço alto. Sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Não é no sentido de comprar, mas no sentido de renúncias. O seu nível em Deus provocará renúncias maiores. O nível que você está vai determinar o nível das suas renúncias. Então o que você deixou, está pensando em deixar? Quem sabe o ministério. Eu disse aqui, esse pessoal que está aqui, ele paga um preço, eles chegam mais cedo, eles vão embora mais tarde, eles são acionados em fora de horário, eles pagam um preço. Eles pagam um preço alto, às vezes, para viver oportunidades em Deus. Mas eles estão disponíveis para viver coisas maiores. Então, se eles estão disponíveis para viver coisas maiores, eles têm que pagar um preço maior mesmo. Mas todos aqui se ofereceram. Todos aqui disseram assim: pastor, nós estamos juntos. Pastor, conta comigo. Pastor, eu quero fazer parte. Pastor, não esquece de mim. Pastor, olha, eu estou aqui. Eles se ofereceram. O que é alto para você? Liderar uma célula? Está sendo pesado demais? O que é pesado demais? Abrir ou abrigar uma célula, receber uma célula na sua casa? Está sendo pesado demais? Querido, se você não está disposto a pagar o preço, você não vai viver oportunidades maiores. O que está pesado para você? Fazer uma escola de líderes? Tirar um tempo, 1 hora, 1h30 para se preparar, para viver coisas maiores? O que está pesado para você? Evangelizar ou orar por alguém? O que está pesado para você? Participar do Renove? É pesado para você participar do Renove? Separar 2 dias para viver intensamente na presença de Deus? É pesado isso para você, querido? Entenda uma coisa. Obras maiores demandam renúncias maiores. É por isso que nem todo mundo está disposto e está no mesmo nível espiritual. Não tem a ver com Deus ter filhos preferidos. Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então entenda uma coisa, não tem a ver com Deus ter filhos preferidos, tem a ver com filhos preferirem mais a presença do Pai do que outros. É bem diferente. O filho que está mais disponível ao Pai do que outro, obviamente estará num nível espiritual diferente do que aquele que não está, que não tem essa disponibilidade, não está pagando esse preço. Qual é o preço que você precisa pagar? Acordar mais cedo? Dormir mais tarde? Qual é o preço que você precisa pagar para viver as oportunidades de Deus na sua vida, querido? Qual é o preço que Deus está falando para você aí? Está dizendo, olha isso aqui,
olha isso, eu estou colocando diante de você, eu quero te dar, eu quero viver com você, através de você, chegar em outros lugares, fazer outras coisas, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa abrir mão disso. Tudo que é bom tem valor. Quem não paga o preço não fica com o melhor. Continua na vida mediana. Continua no médio. Continua na mediocridade. Por isso que eu sempre falo que o bom é o inimigo do excelente. Porque tem gente que acha que o bom é o final. Não, não. O bom nunca é o final. Tá bom, mas pode melhorar. Até chegar no excelente. E quando chegarmos no excelente, nós vamos arrumar um jeito de fazermos o melhor ainda. Nós vamos pagar o preço que for necessário. Nós vamos gastar a nossa vida. Nós não vamos abrir mão, querido. Não tem retorno. Essa é uma viagem sem volta. Você está preso ao barco enquanto Jesus está convidando você para caminhar sobre as águas. Eu fico imaginando o convite a Pedro. Pedro pensa assim, olha, eu já segui Jesus na terra. Eu já andei com Jesus na beira do mar, mas eu nunca andei com Jesus sobre as águas. É isso que eu vou fazer. Eu sei o que é seguir Jesus na terra, mas agora eu vou saber o que é seguir Jesus fora do barco, sobre as águas. Mas tem muita gente agarrado no seu barquinho de estimação, seguro. Tá bom essa vida, pastor, não mexe comigo não. Tá bom do jeito que tá, pastor. A minha rotina tá arrumadinha, tá direitinho. Se eu mexer alguma coisa, vai atrapalhar tudo. Tudo bem, querido. Não mexe nada não. Mas a sua vida espiritual sempre vai ser a mesma. Espiritualmente falando, você nunca vai sair do lugar. Se você não estiver disposto a fazer mudanças na sua vida, você nunca sairá do lugar. Era bom para Pedro estar no barco, mas Jesus estava convidando para andar sobre as águas. Danny Silk diz o seguinte, olha que interessante, os revolucionários sabem que a transformação vem quando finalmente estão dispostos a fazer um churrasco com as suas vacas sagradas. Pegou aí ou não? O que é tão sagrado para você que você não pode sacrificar? Os revolucionários, os apaixonados, eles sabem que a transformação vem quando eles estiverem dispostos a fazer um churrasco com as suas vacas sagradas. O que é sagrado? O seu tempo? O que é sagrado para você? O seu momento? O que é sagrado para você? Que se você tem intenção de chegar mais longe em Deus, de viver algo maior em Deus, você precisa hoje tomar uma decisão de sacrificar. O que acontece nessa história? O verso 11 a 14, a banda pode subir, eu estou terminando. Verso 11 a 14 diz o seguinte, olha o que diz, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. Pergunta a você, você já viu carro de fogo por aí? Não um carro pegando fogo, tá bom? Pastor, eu já vi um carro pegando fogo. Eu passei na rua lá e tinha um carro que explodiu pegando fogo. Querido, eu estou falando de carro de fogo. Eu não estou falando de carro pegando fogo. Já viu algum carro pegando fogo por aí? Algum carro de fogo? Já viu? Só vêm os carros de fogo aqueles que estão comprometidos a viver coisas maiores em Deus. Eliseu viu o carro de fogo. Eliseu viu o carro de fogo. Sabe por quê? Porque ele estava disposto a viver coisas maiores em Deus. Ele não abriu mão daquele lugar que ele estava. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo.
E quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e cavaleiros de Israel. Ou seja, está se despedindo de Elias. E quando já não podia mais vê-lo, olha o que aconteceu. Eliseu pegou as suas próprias vestes, rasgou no meio, e depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Já tinha atravessado o Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Sabe como que ele voltou? Eu não sei se você prestou atenção na história, mas ele tinha atravessado a margem com Elias. Elias tinha batido nas águas com o seu manto, as águas se abriram, eles foram. Eliseu estava maravilhado. Meu Deus, olha que coisa grande que eu estou vivendo em Deus, olha que coisa maravilhosa, olha que oportunidade. Se eu estou com os 50 profetas, eu não estava vendo isso, eu não estava vivendo isso não. Aí a Bíblia fala que Elias foi levado aos céus, e agora fica Eliseu, e ele pensa: e agora? Elias não está mais comigo, como é que eu volto? O que ele faz? Ele pega o manto de Elias, bate nas águas, as águas se abrem, e agora ele estava passando no meio do Rio Jordão. Você entendeu isso, querido? Chega de ficar vendo as coisas acontecendo ao seu redor, está na hora de viver. Está na hora de viver. Sabe o que eu tenho feito, querido? As minhas orações: Senhor, eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa na igreja tal, já viajei tanto, eu já fui em tantas conferências, agora eu quero viver o que eu vi. Eu já vi, tá bom, amém, glória a Deus, mas agora eu quero viver. Eu cansei de só ver, eu quero viver. Sabe qual é a primeira oração que eu faço todas as manhãs? Todas as manhãs, a primeira oração que eu faço, quando eu abro os olhos, abri os olhos, eu falo assim: Espírito Santo, que hoje eu viva tudo que o Senhor planejou para eu viver. Espírito Santo, eu quero viver 100% do dia de hoje o que o Senhor planejou para mim. Eu não quero viver nada do que eu planejei, eu quero viver tudo que o Senhor planejou. Levanto e vou fazer minhas coisas. Querido, você tem uma opção nessa noite de continuar onde você está. Amém. Jesus te respeita por isso. Ele te ama e não vai deixar de te amar. E você tem a opção de ser como Eliseu, de viver a oportunidade de Deus, de viver coisas maiores em Deus, de o Espírito Santo fluir através de você, onde Ele te plantou, onde Ele te plantou, onde Ele te semeou. Há uma graça que Jesus deu para você, querido, para você viver, para você ser um instrumento, para você ser um canal de bênção onde Ele te plantou. Há uma graça que é tua, há um carisma que é teu. E Ele está dizendo para você: hoje é a sua oportunidade. Hoje é a sua oportunidade. Eu não quero que a carruagem de fogo passe e eu não esteja participando daquele momento. De repente, o sobrenatural de Deus acontecerá na nossa vida. Amém? Se ofereça, escolha o que você ainda não viveu e pague o preço que for necessário. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos consagrar os elementos da Santa Ceia. Mas antes de consagrar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e faz uma reflexão da sua vida. Quais são as oportunidades de Deus? Quais são as oportunidades que estão diante de você, que Deus está colocando?
as oportunidades de Deus para a sua vida, que talvez você está perdendo por falta de paixão, por falta de decisão, por falta de movimento. Quem sabe você está assistindo as coisas acontecendo, enquanto Deus está convidando você para viver as coisas, para viver os momentos. Querido, chega de assistir, chega de ouvir histórias, chega de ouvir testemunhos. Agora está na hora de viver as histórias, agora está na hora de viver os milagres, agora está na hora de viver os testemunhos. Talvez você já ouviu histórias de muitas pessoas que tiveram muitas experiências com Deus. Agora está na hora de você viver as suas experiências com Deus. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Está na hora de você viver as experiências com Deus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, traduz ao nosso coração nessa noite. Traduz ao nosso coração nessa noite. Faça uma reflexão da sua vida. Jesus, Ele se entregou por mim e por você, naquela cruz, plenamente, para que você vivesse uma vida plena, abundante, sobrenatural, para que você vivesse uma vida extraordinária na presença dEle. E qual tem sido a sua resposta de vida? Qual tem sido a vida que você tem devolvido para Ele? Na forma de serviço, na forma de adoração, na forma, sabe, de entrega, o que você tem devolvido para Ele, querido? Ele se entregou plenamente por você. Pai, nós estamos aqui nessa noite, consagramos o pão e o suco de uva, declaramos, ó Deus, que queremos viver o melhor que o Senhor reservou para a nossa vida. Não queremos viver 80%, 90%, queremos viver tudo que o Senhor reservou para nós. Então, Pai, nessa noite nós nos consideramos miseráveis, pecadores, nós nos consideramos, ó Deus, pequenos demais. Chega de dar desculpas, chega de dar justificativas. Ah, não tenho tempo, ah, estou atarefado, ah, estou ocupado, ah, estou cansado. Naquela cruz, Senhor, o Senhor não deu justificativas nenhuma. Senhor, nós queremos responder 100% ao Teu chamado. Senhor, nós queremos responder 100% o que o Senhor nos pediu para fazer. Nós vamos nos gastar, nós vamos nos doar plenamente, nós vamos pagar o preço, nós vamos nos oferecer. Nós vamos abrir mão de descanso, nós vamos abrir mão de acomodação, nós vamos abrir mão, Senhor, de lugares confortáveis para viver tudo que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, Senhor, chega de desculpas, chega de justificativas. Nós nos consagramos nessa noite, consagramos o pão e o suco de uva, a fim de que o pão que vamos comer seja, que representa o Teu corpo, seja curador, algo curador para nós. E o suco de uva que vamos beber, que representa o Teu sangue, seja algo renovador para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.